E aí, gente, tudo bem? Essa é a primeira aula do Bergson e como ele é um autor que tem uma discussão com a filosofia e as questões científicas do seu tempo, a primeira coisa que a gente vai fazer nessa aula é dar um contexto histórico para entender quais são as críticas que o Bergson faz para o nascimento tanto da psicofísica quanto das ciências humanas. Bom, o Bergson se insere no seu momento histórico, obviamente. Então a gente precisa entender um pouco como a filosofia dele vem para responder e para problematizar certas questões do tempo dele. Quando sai Os Dados Imediatos da Consciência, que é o primeiro livro de Bergson, a gente tem primeiro, a física estava fazendo enormes descobertas, né, no campo da ciência, no campo da física, da química, e as ciências humanas também estavam começando a se concretizar com uma força cada vez maior. E, dentre isso, a psicofísica, que é o principal que a gente vai falar de hoje. Mas aí Bergson lança o seu livro Dados Imediatos da Consciência. E lá ele vai falar sobre a questão, vai começar a falar sobre essa questão da mente e do corpo. Ele vai tentar problematizar o que a psicofísica pensa sobre a mente. A discussão mente-corpo, ela é já longuíssima. A gente poderia remontar a Descartes para pensar nessa ideia de causacionismo que ele traz, né? A mente causando o corpo causando a mente, tem toda a história da glândula pineal e tal. A gente poderia pensar em Spinoza ou em Leibniz, por exemplo, na ideia de paralelismo, onde a mente flui num atributo e o corpo flui em outro atributo, e aí os dois expressam a mesma substância. Essas discussões, elas são importantes para o Bergson, só que o Bergson já vem com uma crítica mostrando o quanto a mente e o corpo possuem, nesse paralelismo, uma maneira de funcionar mais ou menos parecida. Ou seja, o espaço seria o lugar onde os objetos se movimentam e a mente seria o lugar onde as ideias se movimentam, né? Então, percebam, já tem uma certa pareamento, né? Uma ideia de similaridade. Muito bem. Aí tem o nascimento da psicofísica. Os grandes expoentes da ciência psicológica nesse momento são Fechner e Wundt. Eu vou falar mais ou menos qual é a ideia deles para a gente entender o que o Bergson critica deles, tá? Então a gente vai ter a relação entre estímulos físicos que geram percepções. A psicofísica vai estudar como esses estímulos físicos geram as percepções psicofísicos. Então, qual passa a ser o objetivo dessa ciência que estava nascendo na época do Bergson? Muito simples, investigar a consciência segundo estes aspectos científicos, o quanto esses aspectos poderiam ser medidos pelo campo da ciência. Aí que a gente vê nascendo todos os experimentos e todas as medições da subjetividade. É nesse momento que começa. Qual é a pergunta que os psicofísicos fazem nesse momento? Muito simples. Se os estados na matéria, no espaço, se sucedem uns aos outros, causam uns aos outros, e a gente pode medir isso,
Como seria se a gente fizesse isso com a consciência? Se a gente consegue medir a temperatura de um lago gelado, será que a gente consegue medir a alegria, estados da consciência? Então, essa é a premissa. Os estados mentais crescem e diminuem da mesma maneira que os estados físicos crescem e diminuem? Ué, a psicofísica vai tentar medir isso, vai tentar entender isso. Então é muito importante a gente começar a perceber o quanto o espaço é visto como algo homogêneo, é uma estrutura onde as coisas se movem e esse espaço se movendo vai nos afetar de uma maneira que a mente vai ser algo que a gente também vai poder medir. O espaço afeta a nossa mente. Um estímulo maior lá fora vai se refletir no estímulo maior dentro de nós. Ué, parece simples, faz todo sentido. Os cientistas ficam muito animados com essa hipótese e eles acham que isso pode dar muito certo. Mas tem algo estranho nesse raciocínio. O Bergson vai dizer logo de cara. Os estados da alma não são físicos, né? Os estados da alma não estão no espaço. Eles estão na nossa consciência, eles estão na nossa subjetividade, ou seja, eles não têm extensão. Como que a gente vai tratar ideias, sentimentos, emoções como números? Como a gente vai fazer isso? O Bergson já vai chegar de cara e vai dizer, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo aí. A gente não pode tratar o inextenso como se fosse algo extenso. E aí os psicofísicos vão dizer, claro que pode. Ué, pode sim. Uma quantidade se torna uma determinada qualidade. Não é? A gente vê isso o tempo todo. 440 vibrações numa corda por segundo se tornam a nota Lá. Uma vibração eletromagnética se torna uma determinada cor. Então dá. Mas aí o Bergson diz, mas por que quando eu escuto uma nota Lá, às vezes essa nota me emociona, às vezes ela me faz rir, às vezes ela faz eu chorar? O que será que acontece? Será que é tão simples assim? Então essas perguntas que o Bergson está fazendo. A gente pode fazer uma simples transposição? Será que a nota vibrando, será que a nota na pauta musical é a mesma coisa que a nota sentida na nossa consciência? Estranho, né? Então são essas perguntas iniciais que o Bergson quer responder. E a psicofísica vai tratar como se fosse igual. A nota vibrando tantas vezes lá fora é a nota na nossa consciência. Enquanto que a premissa do Bergson é que tem algo estranho. A música que escutamos é diferente da quantidade de vibrações lá fora. Ou seja, a qualidade é diferente da quantidade. E a gente não pode confundir essas duas coisas. O Bergson vai dizer, elas são coisas diferentes, de natureza diferentes. E se a gente trata como igual, a coisa não vai funcionar direito. Então é isso que ele critica na psicofísica nesse primeiro momento. Ela é insuficiente para dar conta da complexidade dos estados psicológicos. O que o Bergson vai fazer? Vai tentar separar aquilo que os psicofísicos tratam como se fosse a mesma coisa, aquilo que estava unido. Para isso, a gente precisa falar dessa ideia de duas multiplicidades. Bergson vai tratar isso como se fossem duas multiplicidades. A psicofísica, ela usa uma linguagem quantitativa de números para falar de algo qualitativo. E aí que começa a dar errado, porque ela cria uma noção para fazer isso. Uma noção nova, um conceito novo, uma noção de grandeza intensiva. Como assim? Ela usa a noção de grandeza para falar de algo que é uma emoção, uma qualidade. E aí o Bergson vai falar, tá tudo errado. Isso é uma mistura ilegítima, isso não pode ser feito, você não pode fazer esse tipo de mistura. E o objetivo dele é falar, é diferente
de natureza é diferente, né? De direito, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, e ele quer provar isso, que o subjetivo é diferente do objetivo, que o tempo é diferente do espaço, que não são coisas de graus diferentes, são de natureza diferente. Muito bem. Então vamos pegar a noção de número, que é a principal ferramenta que os psicofísicos, os cientistas, usam para as suas medições, né? E aí o Bergson vai se perguntar, então tá, o número é a grande ferramenta da ciência. Vamos tentar entender como ele funciona, já que a ciência usa o número, dizendo que pode medir tudo, vamos tentar entender como a ciência, como nasce o número, como a ciência utiliza ele, para ver se ele realmente é útil para a gente, para ver como ele realmente funciona e o que é interessante para a gente ou não. Então, uma pergunta básica: o que é um número? Como funciona? Como a gente forma um número? Bom, vamos pensar o seguinte: a gente olha para cima e vê um monte de estrela no céu. Então, tem um monte de estrela no céu. E aí, essas estrelas aparecem e a gente vai contar elas. Vamos contar essas estrelas. A gente olha para o espaço onde as estrelas estão e a gente vai contar para fazer da multiplicidade uma unidade. A gente não leva em conta que cada estrela, em si mesma, é singular, né? Tem uma estrela maior, tem uma estrela mais longe, tem uma estrela que está quase morrendo, tem uma estrela que está quase explodindo. Não, a gente abstrai todas essas diferenças porque a gente quer apenas desses pontos no céu as semelhanças. Então, o que a gente está fazendo ao somar? Acumulando unidades. Somar é pegar todas as estrelas e torná-las uma única coisa só. Então, são 3 operações aqui. Primeiro, a gente abstrai as diferenças qualitativas. Cada estrela é singular, mas a gente trata elas como igual. A gente reduz a riqueza da realidade. Segunda coisa, a gente realiza uma justaposição dessas estrelas no espaço. A gente olha para elas, não pensando nas distâncias delas, mas como se elas estivessem todas num plano, colocando-as lado a lado. Terceiro, a gente transforma essa multiplicidade, várias unidades, a gente transforma essas várias unidades numa única unidade só. Então, uma multiplicidade de unidades vira um símbolo numeral. Certo? É assim que funciona. É assim que se formam os números. 3 características marcantes do que a gente está fazendo. Primeiro, a unidade numérica ela é divisível sem perder a sua natureza. Se eu conto as estrelas no céu e eu divido, por exemplo, as metades do leste e as metades do oeste, as estrelas não deixam de ser estrelas no céu, né? Pontos brilhantes. Elas continuam sendo. Eu consigo dividir metade para cada lado e contar. E vai dar super certo. Porque essas unidades são consideradas unidades idênticas. Permanecem iguais quando divididas, respeitando o princípio de identidade. A é igual a A. Uma estrela é uma estrela e continua sendo. Segunda característica marcante é o espírito que constrói o número. Para pensar. O número não está aí fora. É o nosso espírito que constrói o número. Como? Desprezando a riqueza do real. Se o espírito não desprezasse a riqueza do real, as coisas seriam todas sempre singulares e diferentes. Então eu preciso tratar todas elas como se fossem a mesma coisa. Uma única coisa só. E é o meu espírito que está fazendo isso. É a minha mente que está fazendo isso. Não está aí fora. Terceira característica marcante, a gente pode contar no nosso espírito. Como assim? Simples. Pensa o espírito como algo espacial. Pensa o tempo como algo espacial. O Bergson dá o exemplo de um sino. Escuto as batidas de um sino. Escuto a primeira, escuto a segunda, escuto a terceira, parou.
no meu espírito, eu desenrolo esse tempo como se fossem batidas num espaço e falo, aqui é a primeira, aqui é a segunda, aqui é a terceira, digo 3 batidas. Foi isso que aconteceu. Então o espírito consegue contar no tempo. Terceira característica. Conclusão. O número é um ato de síntese do espírito. O número é um recorte. Ele é um empobrecimento. Ele não passa de um descartar de excessos. Então, contar é pensar o espaço de forma homogênea numa unidade, ou o tempo de forma homogênea também numa unidade. O que são números? Unidades idênticas que mudam de grau. Para resumir, vou ler uma citaçãozinha para vocês. A multiplicidade quantitativa tem por condição o espaço. É nítida, sólida, busca a precisão e tem por função separar e distinguir uma coisa da outra, dando limites definidos na exterioridade. Funciona pelo princípio de identidade. Uma estrela é uma estrela. Ali está outra estrela. Então agora já são duas. Ou seja, a multiplicidade quantitativa procura colocar cada coisa em seu lugar, ordenando e definindo o mundo, dando nomes e classificações. Mas a contagem é um ato do espírito. E esse ato empobrece o real. Então parece que tem alguma coisa que fica de fora. Essa coisa que fica de fora é o que o Bergson vai chamar de multiplicidade qualitativa. Então a gente sai da quantitativa, que a gente explicou, e entra na qualitativa. Só que tem um problema. Quando a gente vai falar de multiplicidade qualitativa, a gente já está viciado no outro jeito de pensar. Então, quando eu vou falar de multiplicidade qualitativa, eu sou levado a pensar, ok, fácil, 440 vibrações de uma corda é igual a nota lá. Né? Simples, passei da quantitativa para a qualitativa. A cor vermelha é 450 terahertz. Perfeito. Quantitativo, qualitativo, né? É isso que os cientistas estão acostumados a dizer. É isso que a passagem do quantitativo para o qualitativo está acostumada a fazer. Como se a diferença de qualidade fosse fruto de uma pura e simples diferença de quantidade. Mas será que a gente pode realmente dizer isso? Será que a gente consegue levar essa afirmação até o fim? Será que é assim realmente? O Bergson ele coloca desse jeito. A gente pensa assim, mas será que é assim de direito? Será que é realmente assim ou a gente só encontra assim misturado? Então, será que não seria uma ilusão pensar o tempo de uma maneira espacial? Essa é a pergunta do Bergson. Para pensar na consciência. A gente consegue separar exatamente um estado consciente do outro? Será que é tão simples assim fazer essa separação? Ou será que não tem uma penetração mútua entre os vários estados de consciência um no outro? Né? Um estado acaba se misturando, se penetrando, se confundindo com o outro. Eles se misturam, é isso que o Bergson está dizendo. Né? Dá para pensar como se fosse uma poção química, que cada vez a gente vai jogando mais coisas diferentes lá dentro. E cada vez que a gente joga uma substância diferente, ela fica cada vez mais diferente e mais diferenciada do momento anterior. Né? Dá para lembrar aqueles caldeirões de bruxa, que a gente vai jogando cada vez mais coisas diferentes e cada vez ela tem uma cor diferente, uma fumaça diferente. O que o Bergson está dizendo é, talvez tudo que caia na nossa consciência não funcione de uma maneira tão simples como a gente pensa os estados quantitativos lá fora. Ou seja, esses estados se sucedem, mas eles não são decomponíveis de uma maneira tão simples como a gente está pensando. Por isso, e aí tem exemplos do Bergson aqui, por isso é tão difícil responder de uma maneira quantitativa perguntas
qualitativas. É muito difícil. Quando que a gente começa a amar alguém? É quando a gente pega a mão da pessoa? É quando a gente beija a pessoa? É quando a gente namora com a pessoa? Quando que é que a gente começa a amar alguém? É quando ela mexe no cabelo? Não é simples de dizer. Quando que um filme faz a gente chorar? Né? É quando o mocinho morre? É quando tudo volta ao normal e fica bem? Quando um filme faz a gente chorar? Quando a gente começa a odiar o nosso emprego? É quando o chefe pede pra gente fazer hora extra? É quando a gente toma um calote? Quando? Precisamente quando? Em que segundo? Em que minuto? Quando a gente deixa de ser criança e começa a ser adulto? Percebe? Não é tão simples assim. Não dá pra você encontrar um ponto que nem a gente estava fazendo antes. Né? O Bergson usa o exemplo do balanço do berço. Quando uma criança dorme, é na primeira vez que a gente balança, na segunda, na terceira, na quarta, não dá para dizer de uma maneira clara assim. Ah, balance o berço 10 vezes. Não. Às vezes precisa mais, às vezes precisa menos. Então, a dificuldade é essa. Como falar da consciência como se fosse algo quantitativo? Não tem como, o Bergson está dizendo. Então, a gente precisa de um conceito novo. Um filósofo cria conceitos para resolver problemas. Qual o conceito que a gente vai criar? O Bergson vai trazer a ideia de multiplicidade qualitativa. Em alguns momentos ele vai dizer multiplicidade não numérica, simples assim, porque não envolve a noção de número. Qual é o nosso objetivo então? Conciliar, através desse conceito novo, duas características aparentemente divergentes, que aparentemente não se conciliam. Quais são? Heterogeneidade. Heterogêneo porque cada coisa, cada consciência vai ser absolutamente singular. Singular no sentido de difere de tudo e difere de si mesmo. Cada experiência nova é absolutamente diferente. E ao se somar, se torna ainda mais diferente do que era antes. Então, essa é a primeira característica que quebra o princípio de identidade que a gente falou da multiplicidade anterior. A se torna B. E B se torna C. E C se torna D. E assim por diante. Vai embora. A segunda coisa é a continuidade. Também diferente da anterior. Continuidade porque cada coisa está absolutamente ligada na outra. E nunca para de estar. Absolutamente ligada na outra a ponto de não ser nítido. A gente não sabe direito diferenciar um estado do outro. E não é possível achar um recorte claro de quando começa um estado e de quando termina outro. Porque as partes se misturam. Então tá, então vou ler mais uma citação que vai falar dessa segunda forma de multiplicidade. A multiplicidade qualitativa é a sucessão de momentos no tempo. Eles se fundem numa unidade heterogênea. É absolutamente interna e sucessiva. Está o tempo todo fluindo, e este fluir se funde numa sucessão de momentos emaranhados uns nos outros. É como uma melodia onde cada nota altera radicalmente a qualidade da própria melodia. Então, o que a gente está vendo é, essa multiplicidade ela é o completo oposto da quantitativa. Né? Basicamente, a gente definiu as coisas através dos seus opostos. Claro, afinal, uma a gente está usando para falar da matéria e a outra a gente está dizendo que ela é para falar da consciência. Então, se o Bergson está dizendo que elas são diferentes, essas duas multiplicidades precisam ser definidas de maneiras diferentes. Qual é a primeira característica marcante dessa segunda forma de multiplicidade? Se dividida, ela perde a sua qualidade. Pensa na numérica, não era assim, mas essa é assim. Como as coisas são absolutamente singulares, pensa numa melodia, se você divide ao meio, você perde a própria característica da melodia. Ou seja, não pode ser dividida sem perder a sua natureza.
Isso é muito importante, a gente vai ver isso várias vezes ao longo das aulas. Segunda característica marcante, o espírito é construído pela qualidade. Pensa quando a gente falou do número, o espírito é ativo. Na qualidade, o espírito é passivo. É ele absorvendo a riqueza do real e sendo absolutamente transformado por essa riqueza do real. Terceira coisa, terceira característica marcante, não é fácil entender essa qualidade pela linguagem. A linguagem é feita para coisas numéricas. A linguagem é feita para recortes claros do real. E essa multiplicidade não funciona bem no espaço, não funciona bem com esse tipo de coisa. Então, são duas maneiras diferentes de pensar o real. Muito bem. Voltemos, então, para aquela característica que os psicofísicos deram da grandeza intensiva. Vamos voltar para isso e ver como isso foi um conceito muito mal elaborado e que não dá conta do que o Bergson está tentando dizer. A raiz do problema, vai dizer o Bergson, é essa mistura entre qualidade e quantidade. A raiz do problema é, diz o Bergson, uma mistura entre espaço e tempo. Como assim? A ciência vai usar uma linguagem quantitativa que desnatura, que violenta os dados da consciência. Por isso que vai dar tudo errado. Qual é o monstro conceitual que nasce disso? Né? A gente estava vendo os psicofísicos definindo. Qual é o monstro conceitual? A ideia de grandeza intensiva. Uma quantidade subjetiva, daria para a gente dizer. Ele é como se fosse o filho bastardo dessas duas noções que a gente está vendo, entre tempo e espaço, entre qualidade e quantidade. É claro, é um problema que foi muito mal colocado e que, portanto, só poderia ter uma solução muito ruim também. E aí o Bergson dá um exemplo. Ele vai falar, pensa no associacionismo, que é uma das grandes teorias do empirismo. O associacionismo ficou muito forte com Locke e com Hume. Pensa como o associacionismo funciona. Ele é a forma mais bem acabada desse monstro conceitual. A gente faz uma tábula rasa da consciência, né? A mente é uma folha em branco, e através das percepções, através das sensações, começam a chegar para a gente todo o produto, todo o material que vai compor a nossa subjetividade. O que a gente faz? A gente fragmenta essa multiplicidade qualitativa na consciência. Então, chegam para nós os estímulos, e esses estímulos são interiorizados na forma de sensações, mas percebe como dentro dessa tábula rasa, elas funcionam praticamente da mesma maneira. Da mesma maneira que a gente pensa o espaço lá fora. Como fragmenta a realidade ao seu redor. Então a gente tem a consciência funcionando da mesma maneira que as coisas ao nosso redor. O mesmo tipo de funcionamento. O resultado, a ideia de determinismo psíquico. Se lá fora as coisas são determinadas pela noção de causa e efeito, e a mente funciona de uma maneira tão similar, a mente também vai funcionar por causa e efeito. E vai ser um perpétuo remanejamento desses elementos chamados ideias e sensações. Eles vão ser como objetos se movendo dentro da gente. E esse pensamento vai ser sempre um corpo que entra em contato, que bate em outro corpo e que influencia ele. O teatro da consciência vai ser esse grande lugar onde entram as coisas e saem as coisas. Uma batendo na outra, uma colidindo com a outra, do mesmo jeito que a gente pensa o espaço lá fora. Essa ideia de determinismo psíquico a gente pode ver, por exemplo, quando a gente fala de ansiedade, quando a gente fala de depressão. O que é a ansiedade? Se a gente for usar essa ideia de determinismo psíquico, ansiedade é mais adrenalina no sangue. Ansiedade é um desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro. Depressão é falta de neurotransmissores no cérebro.
Então, uma ideia de determinismo psíquico é a ideia de que o funcionamento da mente é extremamente similar ao funcionamento do corpo. Os psicofísicos pegam realidades que a gente está vendo, que são absolutamente diferentes, e tratam como se fossem iguais. Qual é o problema? O que acontece aí? A gente esquece dessa característica da consciência. A consciência é absolutamente contínua e absolutamente heterogênea. Somos uma qualidade em constante transformação. E tratar essa qualidade como quantidade é o que gera esse monstro conceitual, esses problemas que a gente está encontrando. É uma redução da realidade. A intensidade consciente não pode ser assimilada como quantidade até que a ciência chegue e comece a assediar a consciência. Ou seja, a consciência é obrigada a falar uma linguagem que não é a sua. Uma linguagem que ela não está acostumada e que tanto a incomoda quanto a deforma, no fim das contas. E aí que a gente começa a encontrar o problema. Um jeito de pensar é o seguinte. Pensar quantitativamente. Você deu uma festa. E aí, nessa festa, vieram 10 pessoas. E aí você fica feliz. 10 pessoas vieram na sua festa. Pô, legal. 10 pessoas. Gosto dessas 10 pessoas. Muito bom. Se viessem 11, eu ficaria mais feliz, então? Se viessem 9, eu ficaria menos feliz? Será que a conta que a gente faz é simples assim? Se eu tirasse essas 10 pessoas e botasse outras 10 pessoas, seria a mesma quantidade de felicidade? Ou não? Poderia ser, na verdade, muito mais felicidade ou muito menos felicidade. Porque a quantidade não dá conta de pensar os estados psicológicos. Há uma qualidade se passando por baixo disso. A medição dos estados psicológicos sempre vai deixar alguma coisa de fora. E as lentes da ciência, portanto, também vão deixar alguma coisa de fora. Vão arranhar apenas a superfície. E por baixo, parece que sempre vai ter alguma outra coisa acontecendo. Então essa é a hipótese do Bergson. Sob a identidade quantitativa se esconde a riqueza qualitativa. Vou ler uma citação muito bonita para a gente começar a dar conta disso por completo. A multiplicidade dos estados de consciência, considerada na sua pureza original, não apresenta qualquer semelhança com a multiplicidade distinta que forma o número. Haveria aí, dizíamos nós, uma multiplicidade qualitativa. Em síntese, seria preciso admitir duas espécies de multiplicidade, dois sentidos possíveis para a palavra distinguir, duas concepções, uma qualitativa e outra quantitativa, de diferença entre o mesmo e o outro. Existe uma multiplicidade, então, sem quantidade. É essa a questão. É isso que o Bergson está querendo trazer, que vai ser um conceito fundamental para ele. Existe uma multiplicidade sem quantidade. E a gente precisa sair dessa ideia de que tudo pode ser medido e de que tudo pode ser colocado dentro de um parâmetro de gradatividade. O que o Bergson quer fazer? Encontrar a profundidade daquilo que realmente somos. Ou seja, sair da superfície, adulterada pela linguagem, e encontrar um eu profundo. Isso não é tão novidade assim, né? A gente tem o Kant, por exemplo, falando desse número, a gente tem Freud falando de uma psicologia profunda. Então o Bergson quer fazer exatamente isso, chegar nesse eu profundo, que foi eternamente vetado, que foi colocado de lado. Mas como? Como a gente vai fazer isso? Como a gente vai conhecer essa realidade? E o Bergson vai dizer, a gente já está mergulhado nela. A gente já está, essa realidade é a que nos constitui, então a gente pode entender ela. Então de um lado vai ter um eu superficial, estático, medível, e do outro um eu profundo. E é isso que a gente vai entender na próxima aula, com esses dois conceitos, um de quantidade e um de qualidade,
a gente vai ter ferramenta para falar de um eu superficial e de um eu profundo.